Agora está um grande impasse, né? Inclusive há uma dúvida quanto à presença do Dória nessa reunião, né? O Dória ontem à noite não estava muito disposto a comparecer assim, a toque de caixa, numa reunião convocada sem nenhum planejamento prévio, né? O que está acontecendo é que a cúpula do PSDB impôs ao seu presidenciável do partido, a política do mata e esfola. O partido matou a candidatura do João Dória quando levou às reuniões da Terceira Via o nome do Eduardo Leite, que tinha sido derrotado por ele nas prévias partidárias. O PSDB esfolou o seu candidato de 3% nas pesquisas, no instante em que rifou o Dória numa articulação com o MDB, destinada a transformar em cabeça de chapa a Simone Tebet, que é a preferida de 1% do eleitorado. Agora, o Tucanato se dedica a um inédito processo de esquartejamento político. O suplício é executado com requintes de crueldade. A executiva do PSDB, reunida em Brasília para decidir como o Dória seria retalhado, optou por convidar o candidato a comparecer voluntariamente a um encontro no qual o seu cadáver político vai ser esquartejado. Aí, num adicional de impiedade, a autoria dessa sugestão coube ao Aécio Neves, que é uma nódoa que o Dória tentou, sem sucesso, expulsar do PSDB. O Aécio sugeriu que fossem convidados para essa sessão de esquartejamento do Dória os candidatos do PSDB aos governos estaduais. Foi como se ele, Aécio, cutucasse o Rodrigo Garcia, que é o neotucano que assiste em silêncio a essa execução do padrinho que se tornou um estorvo na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. É muito improvável que o Dória compareça a esse encontro do PSDB nessa quarta-feira, como pretendiam a executiva e o Bruno Araújo, o presidente do partido. A pesquisa que foi encomendada por esse consórcio PSDB, MDB, Cidadania, para realçar o que todos já sabem, que a rejeição da Simone Tebet é menor do que a do Dória, essa pesquisa deve ser divulgada, mas o anúncio da suposta candidatura única da Terceira Via vai ser empurrado com a barriga. O Dória ainda pode recorrer à Justiça Eleitoral para escorar a sua candidatura numa liminar, e nessa hipótese o PSDB vai submeter esse candidato, que agora é um candidato zumbi, a uma asfixia monetária. A ideia do partido é fechar os cofres do fundo eleitoral para o João Dória. O Tucanato ainda não notou, Fabiola, mas esse espetáculo todo do esquartejamento tem a aparência de um suicídio do próprio partido. É como se o PSDB abdicasse pela primeira vez, está abdicando pela primeira vez de participar de uma eleição presidencial. E, ao fazer isso, o partido comete um suicídio. E aí, será que... Porque tem uma ala do PSDB, né, Josias, que ainda defende outro candidato, né? Até mais tarde a gente vai entrevistar aqui a Aécio Neves, que é uma dessas pessoas, que defende um outro candidato, que não Dória, e não Simone Tebet. Quer dizer, é muita confusão, né, Josias? Hoje, por exemplo, Dória desistindo, você acha que o PSDB embarca na Simone Tebet ou ainda vai ter luta para isso? Não, a maioria do partido está nessa de embarcar na Simone Tebet. Ou, se a gente puder ser mais preciso, a maioria da cúpula do partido está nessa canoa da Simone Tebet. Mas tem um pedaço da legenda que acha que o partido devia ter um candidato próprio. E aí tem a alternativa Eduardo Leite, alguns sugerem o Tasso Gereissati, que já disse ontem que não está não tá disposto a disputar a presidência da República, nem a ser vice da Simone Tebet. Então, esses partidários da candidatura própria, eles são hoje minoritários. A maioria da cúpula do partido quer ou ficar sem ninguém, que é o que eu acho que no íntimo todos imaginam que vai acontecer, porque a Simone Tebet pode ser rifada lá na frente pelo MDB, ou embarcar nessa candidatura da Simone, que é uma candidatura anódina. Ela não prejudica os projetos estaduais do partido. O Rodrigo Garcia, por exemplo,
poderia, nessa hipótese, fazer campanha para o governo de São Paulo sem arrastar a bola de ferro em que se converteu a rejeição do Dória. E ignoraria a Simone Tebet, faria um discurso ora bolsonarista, quando voltado para a segurança pública, ora preocupado em não hostilizar o Lula, que está tendo um bom percentual de votos em São Paulo. Então, ele se equilibraria para tentar ultrapassar o candidato do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, pelo menos isso, né? Se livrar do vexame de ficar atrás do candidato bolsonarista, sem o inconveniente de ter que explicar por que não menciona o nome de Dória na sua campanha. Pensando, o que leva João Dória a insistir tanto, né? Ele não tem, nas pesquisas eleitorais, não tem intenção de voto, né? Não tem apoio dentro do partido, fora do partido. Uma coisa pessoal mesmo, parece, né, Josias? Ele faz uma aposta, né, que com a campanha que ele está fazendo e munido das informações que ele recolheu em pesquisas qualitativas, ele aposta que conseguiria atenuar a rejeição e até junho, julho, ele reagiria nas pesquisas. Mas é uma aposta nitidamente muito arriscada, né? Não pode até acontecer, a política tudo é possível, mas não é o provável. Hoje, o mais provável é que essa polarização entre Lula e Bolsonaro se acentue. Esse cenário idealizado pelo Dória, ele poderia ser vislumbrado se o Bolsonaro tivesse caído na pesquisa. Mas, ao contrário, o Bolsonaro se aproximou dos 30%. Então, é um cenário muito improvável. E, de certa maneira, o Dória paga o preço pelo comportamento dele em 2018. Lá em 2018, ele embarcou naquele híbrido Bolsodória para se eleger governador, rifou a candidatura do padrinho dele, que era o ex-governador Geraldo Alckmin, que agora está como vice do Lula. Então, ele está pagando um preço. É muita confusão. Ele tem uma gestão que tem coisas a demonstrar, trouxe a vacina para São Paulo, mas não consegue deslanchar. Tem um pouco de aversão ao seu perfil pessoal, que é identificado como um perfil de elite, avesso a pobre e tudo isso, e não consegue transformar a gestão dele em São Paulo, que é uma gestão bem avaliada, em percentual de voto. E é improvável que ele consiga reverter isso em 5 meses, Fabiola.